Mega Man, uma das franquias que eu admito que é um dos meus hiperfocos, pois foi o primeiro jogo que eu joguei na vida, e como ele é um mascote muito popular há mais de décadas, era inevitável que jogos dele sairiam para tudo quanto é tipo de plataforma, e a versão de hoje é considerada a pior já existente da história da franquia. Mas isso daí é verdade ou é apenas um exagero? Então vem comigo que vamos conferir o Mega Man de MS-DOS. Para quem não conhece, o Mega Man é um personagem criado pela Capcom, a mesma empresa que criou o Street Fighter, Resident Evil e entre outros jogos. O seu primeiro jogo foi lançado no ano de 1987 para o Nintendinho, e depois ganhou mais 5 sequências para o mesmo console. E é aquela história, se tem sequências, é porque está fazendo sucesso. E com sucesso, vem o que conhecemos como ports, e até outros jogos para outras plataformas. E isso pode parecer uma decisão inteligente e até mesmo lógica para o crescimento da marca. Entretanto, nem sempre é o que parece. Mas antes de falar se esse jogo é bom ou ruim, devemos entender como foi o desenvolvimento do Mega Man para MS-DOS. Ao fazer minhas buscas, notei que teve uma empresa que ficou responsável pelo desenvolvimento do jogo, a Hi-Tech Expressions, que é uma empresa de desenvolvimento de jogos que estava no mercado desde 1986, e ela teve interesse em desenvolver um jogo do robozinho azul para os computadores. E além desse jogo que vamos ver hoje, eles também desenvolveram vários outros, mas pegarei dois exemplos, como Street Fighter 1 para o Commodore 64 e o Tom & Jerry, Yankee Doodle's Catastrophe, e só de ver a tela desse jogo já me deu um medo. Mas a verdade é que sobre essa versão de MS-DOS do Mega Man, não foi desenvolvido por uma empresa, e sim apenas por um único indivíduo chamado de Stephen J. Rosner, e os seus trabalhos mais famosos, tirando o Mega Man, é na franquia NFL Madden e NFL Street 2 para PlayStation 2. E vale reforçar que esses dois jogos que acabei de citar não são os únicos trabalhos dele, é que a grande maioria dos jogos que ele participou provavelmente você não ouviu falar, mas nada impede de quem sabe um dia trazer aqui no canal. De qualquer forma, o fato de ter apenas um cara no desenvolvimento era pelo motivo da Capcom dos Estados Unidos querer montar um pequeno estúdio para desenvolver os seus jogos para computadores. E só pelo fato de ter uma única pessoa no desenvolvimento já demonstra que deu tudo errado. Tanto que Rosner preferiu sair da empresa, mas a Capcom deixou ele criar um jogo de Mega Man para os computadores. Ou melhor, deu a licença para isso, já que o código-fonte dos outros jogos de Mega Man não foram disponibilizados, pois eram propriedades da Capcom e consequentemente arquivos sigilosos. E como Rosner saiu da empresa, ele não teria mais acesso. Então nesse cenário, Rosner precisou fazer tudo do zero e sozinho, o que provou ser uma péssima ideia mais tarde. E agora que eu já dei um background falando sobre o desenvolvimento desse jogo, vamos conhecer os Robot Masters dele. Robot Masters, para quem não manja, são os chefes que enfrentamos na franquia Mega Man. E para esse jogo, teve a inclusão de 3 Robot Masters até então originais, que eram Voltman, Sonic Man e Dynaman. E como era de se esperar, todos eles são criações do Dr. Wily. O que? Esperava que eu fosse falar Dr. Wily? Nesse jogo é o Wily mesmo. E dá até pra passar um paninho, pois esse jogo foi lançado no ano de 1990, enquanto a franquia estava ainda no comecinho. Entre o fim dos anos 80 e no comecinho dos anos 90, não tinha acesso à internet, pelo menos não de uma forma tão facilitada como nos dias de hoje. Então era muito comum essas gafes acontecerem. Só seria muito zoado se fosse feito com uma franquia já estabelecida ou se fosse hoje em dia com acesso à internet. E já que apresentei os vilões do jogo, eu preciso destacar a história desse jogo, pois ela é bem desenvolvida. Então vamos entender o enredo. Na história, Dr. Wily resolveu atacar para dominar o mundo, e Mega Man precisará detê-lo. Yay! E é sério, esse é o plot do jogo. Tudo bem que os jogos originais não passam muito disso, mas pelo menos tem desenvolvimento, ou até vilões secundários, como o Dr. Cossack ou os Darkmans. Aqui a história foi feita de qualquer jeito, e vale lembrar que tudo nesse jogo foi feito por um cara só. E parece que vamos enfim chegar no tópico para falar sobre a jogabilidade desse jogo, que meu amigo, eu não recomendo nem que o meu pior inimigo jogue. Logo de cara já temos uma certa dificuldade aqui, pois os controles são as setinhas para mover. Até aí tudo normal, mas para atirar você precisa apertar o espaço, e para você pular é a letra J do teclado. Ergonomia a gente vê por aqui, e eu sei que quando você inicia o jogo aparece a opção de jogar com joystick, e eu tentei aqui e o controle simplesmente não funcionava. Então vamos no teclado mesmo e aguentar até onde der. E com a ciência dos controles, nós notamos que estamos em uma fase introdutória, semelhante a Mega Man 7, só que sem nenhuma música. Inclusive, no jogo todo, nem os beeps do speaker fizeram questão de colocar. E nessa fase introdutória, nós temos apenas um único inimigo,
jogo, que é esse cão de guarda aí, e nem vale a pena tentar destruir ele, pois ele demora para ser derrotado e vai acabar te tirando muita energia, então só corre dele para chegar na tela de chefes. Depois disso, é só você escolher e sofrer, seja pela dificuldade ou por uma tendinite. E vou ser bem sincero, eu tentei zerar esse jogo até o momento em que minha mão começou a doer, já que não tem como você jogar esse jogo com uma mão só. Já tentei outros emuladores que suportam o controle, mas nenhum deles o jogo quis rodar, então tive que me virar com o que tinha. Sem contar o fato de que em várias partes do jogo você acaba tomando dano, pois algo se camufla no cenário. É praticamente jogar o jogo às cegas, e nem Rockman 4 Minus Infinity consegue ser tão traiçoeiro assim, cruzes. Também tem toda a movimentação do Mega Man, que é toda travada, e dos pulos que acabam falhando quando não estamos jogando esse jogo com teclado mecânico. E foi tanta morte idiota que eu sofri nesse jogo, simplesmente acabei desistindo dele. E olha que eu sou do tipo que prefere teimar com o jogo, mas os meus tendões lesionados falaram muito mais alto aqui. E bom, eu poderia simplesmente pesquisar na internet e colocar o final do jogo para assistir junto contigo, mas isso daí é o final do jogo, uma imagem estática e nada mais. Então eu sei que a minha desistência foi uma escolha sábia a se fazer, já que eu iria me ferrar de verde, azul e amarelo. E bem, eu sei que o vídeo de hoje foi bem mais curto do que o habitual, mas esse jogo não tem muito o que falar mesmo. E antes que você me fale, eu sei que existe uma sequência para esse jogo, mas eu não vou falar dele tão cedo aqui, pois tanto os meus tendões quanto a minha sanidade mental vão me agradecer. Mas eu não vou te deixar na mão. Caso você tenha interesse, você pode encontrar facilmente uma versão desse jogo feita por fãs, que é bem parecido com o estilo de jogo tradicional, ou seja, do Nintendinho e melhorado. E eu entendo que esse jogo foi feito por um cara sozinho, eu não vou ser completamente babaca com ele e detonar o jogo, mas devo criticar os controles, que não são nem um pouquinho fáceis de lidar. E se eu tivesse com meu controle funcionando, até poderia tentar zerar, mas pular no espaço e atirar com J pra mim é algo que eu não consigo me adaptar. Mas o fato do Mega Man ser todo travado e até mesmo os botões acabam falhando, além do level design ser completamente traiçoeiro, isso sim não tem como passar pano, realmente é péssimo mesmo. Mas eu gostaria de saber o que você acha desse jogo. Ficou curioso? Lembrou de algum outro jogo? Deixe seu comentário aqui, que ele é muito importante. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!